Olá, saudações a todos. Hoje vamos falar sobre as eleições gerais da Bolívia que aconteceram neste último domingo. Já temos um resultado oficial, de forma definitiva. Luiz Arce será presidente da Bolívia pela primeira vez. Ele é do MAS, Movimento ao Socialismo, mesmo partido de Evo Morales. E é justamente com Evo Morales que começa essa história. Eu vou tentar resumir ao máximo para o vídeo não ficar muito grande e tentar ser o mais didático possível. Quando eu digo que começa com Evo Morales, é porque em 2005 ele foi eleito pela primeira vez presidente da Bolívia. O MAS, Movimento ao Socialismo, tinha a maioria dos deputados na Câmara dos Deputados, a maioria também no Senado, e eles aprovaram a possibilidade de um presidente ser reeleito. Antes não existia essa indicação na Constituição. Só que isso só valeria a partir da próxima eleição. Então, Evo Morales ele foi eleito em 2005, mas essa eleição não contaria. Então, ele poderia ser eleito em 2009 e a primeira reeleição seria em 2014. Mudaram também o período do mandato. Antes o presidente ficava 4 anos, agora passou a ser 5. Então, o presidente poderia ficar até 10 anos, eleito e reeleito. Como a primeira eleição do Evo Morales, em 2005, não contou, porque eles mudaram a regra depois, já com ele como presidente, isso é normal, não é uma invencionice na Bolívia, isso é absolutamente normal, é assim no mundo mesmo. Tem muito presidente que acaba com a reeleição num país, mas a eleição inicial dele não conta. Então ele pode ser candidato outra vez. Então isso é normal, isso não foi nenhuma ilegalidade, nenhum jogo sujo. Eu não concordo, mas é assim basicamente em todo mundo. Então, assim aconteceu. Ele foi eleito em 2009 e reeleito em 2014. Em 2016, surgiu a ideia de possibilitar que o presidente tivesse uma segunda reeleição. Assim, ele poderia concorrer às eleições de 2019. Mesmo tendo maioria na Câmara dos Deputados e também no Senado, achou-se mais prudente fazer um plebiscito para a população decidir isso e não o governo colocar de uma forma mais impositiva. O que aconteceu? Foi feito um plebiscito que foi praticamente uma tentativa de reeleição do Evo Morales, porque quem votou a favor de uma segunda reeleição provavelmente ia votar no Evo Morales. Quem votou contra provavelmente não gosta do Evo Morales, não iria votar nele se ele fosse candidato, ou até pode até gostar dele, mas tem a opinião de que, olha, já deu, não vou votar mais em você, apesar de gostar do teu governo. Esse plebiscito teve alguns ingredientes, como por exemplo, surgiu a história de que o Evo Morales teria um filho não reconhecido com uma mulher chamada Gabriela Zapata, estourou essa fake news e no fim das contas, por 51 a 49, vai ser muito apertado mesmo, ganhou a opção de que os bolivianos eles não quiseram que o presidente tivesse uma segunda reeleição. Eles votaram não, 51 contra 49. O Evo Morales não gostou muito disso, passou alguns dias sem se manifestar contra esse resultado. Depois de alguns dias ele falou que a democracia venceu, ok, mas nunca engoliu, até porque, convenhamos, essa história de que ele tinha um filho, que não reconheceu o filho, depois mostrou-se que era uma mentira. Até a pessoa que fez a denúncia depois disse que esse filho nem existia, que não era filho nem da mulher, nem filho do Evo Morales. Então uma coisa absolutamente fora de propósito mesmo. E ele nunca engoliu aquilo, porque provavelmente isso fez com que ele perdesse o plebiscito. Depois, o que aconteceu? O STF boliviano, isso algum tempo depois, decidiu que o Evo Morales ele poderia ser novamente candidato. Inventou uma situação, assim, na minha opinião, esdrúxula, de que ele seria um direito humano a qualquer cidadão ser candidato à reeleição. Então, basicamente, rasgaram a Constituição. O pessoal reclama muito do STF aqui no Brasil, mas na Bolívia também eles fizeram essa insanidade. E assim, eles colocaram que qualquer cidadão teria o direito humano a ser candidato a mais uma reeleição, quantas eleições quisesse. Pronto, agora abriu-se de vez a porteira. Não se sabia se Evo Morales seria candidato ou não, existia dúvida, mas em 2019 nós tivemos mais uma vez o Evo Morales aparecendo como candidato. Então veja como a oposição já estava cansada do Evo, já começou a ficar mais chateada ainda, porque ele perdeu o plebiscito, ele admitiu que perdeu, só que ele utilizou uma outra estratégia, isso que o pessoal também vende de forma errada. O Evo ele não respeitou o plebiscito, ele respeitou, a Constituição não foi modificada. Só que se utilizou de outro artifício
para conseguir ser candidato mais uma vez. Então assim, a temperatura estava quentíssima. E ele sempre teve eleições muito boas, com mais de 60%. Sempre venceu de forma acachapante. Só que nessa, a situação está mais complicada. Como é que funciona na Bolívia? E é assim também em outros países, não é invenção da Bolívia. Para você vencer no primeiro turno, você precisa ter a maioria absoluta dos votos. Ou seja, você sozinho tem que ter mais votos que todos os outros candidatos somados. Esqueçam isso de 50% mais um. Isso não existe, isso é errado. Eu não vou aqui gastar muito tempo explicando matematicamente porque isso é um erro grosseiro. Então tirem da cabeça fazer 50% mais um. Isso não existe, isso é errado, tecnicamente é errado. Quando a gente fala em maioria absoluta, é um cidadão ter mais votos que todos os outros somados. Não é empatar, é ter mais. Ter pelo menos um voto a mais, mas que não é 50% mais um. Lembre-se disso. E no Brasil também é assim. Né? Para você vencer, tem que ter a maioria absoluta dos votos. Só que na Bolívia, assim como outros países, como já disse, existe também uma segunda alternativa para você vencer no primeiro turno. É você ter pelo menos 40% dos votos e pelo menos 10% de frente para o segundo colocado. O que faria, por exemplo, o Bolsonaro ter vencido no primeiro turno em 2018. Ele teve, se não me engano, 45%, o Fernando Haddad teve 29%, 30%, então ele conseguiu mais de 40% e mais de 10% do segundo colocado. Então, Evo Morales, que sempre teve eleição com mais de 60%, dessa vez a coisa ficou complicada. As pesquisas mostravam ali basicamente um empate, ninguém sabia o que ia acontecer. Algumas pesquisas mostravam que ele tinha mais de 40%, mas não tinha mais de 10% de frente para o segundo colocado, que era o Carlos Mesa, que já havia sido presidente da Bolívia, devido a manifestações lideradas ali pelo Evo Morales, acabou renunciando. Foi o presidente antes do Evo Morales, presidente eleito. Então foi interessante porque foi novamente a disputa ali entre os dois. E algumas pesquisas mostravam que tinha ali menos de 40%, mas às vezes tinha ali próximo de ter 10%. Então é uma indefinição muito grande. Chegou o dia da eleição, nós tivemos a eleição normalmente, a apuração começou, nós tínhamos duas contagens na Bolívia, a contagem rápida e a contagem oficial. A contagem rápida, assim, em poucas horas você já sabia quem estava eleito, mas não era a contagem oficial ainda. Então, nós passamos a ter uma contagem rápida, que mostrou um cenário de incerteza. Depois, a contagem oficial, ela começou, né, normalmente, sem nenhum incidente, até que chegou uma hora que ficou por muitas horas parada. Simplesmente pararam a contagem. O Evo tinha acho que uns 9% na frente do Carlos Mesa, mas com mais de 40%. Então, assim, estava batendo na trave. Quando voltou a apuração, voltou já com o Evo Morales, parou com mais de 80%. Quando voltou com ele eleito. Com 10, alguma coisa, muito, muito próximo. Então, ele ganhou por quase nada. Só que existiram denúncias de que a eleição foi fraudada. Essas denúncias nunca foram completamente comprovadas, mas existiam realmente indícios de que poderia ter existido uma fraude. Depois se colocou que cerca de 220 urnas teriam sido fraudadas, mas que eram 34.551 urnas, então é um número que não modificaria, o Evo Morales vencia do mesmo jeito, mas ficou uma situação terrível na Bolívia. O que eu já havia falado, ele foi eleito, depois conseguiu uma reeleição. A primeira eleição não contou, ficou mais um mandato, perdeu o plebiscito, conseguiu um subterfúgio ali no STF boliviano para conseguir ser candidato. Aí uma eleição tensa, ainda acontece de ter fraude, aí pronto, explodiu ali uma quase guerra civil na Bolívia. Aí nós tivemos políticos do MAS sendo agredidos na rua, gente tentando invadir casa, partiu para a selvageria. Né? A direita boliviana partiu para completa selvageria. O próprio Carlos Mesa ficou um pouco assustado com aquilo. Surgiu a figura do Luiz Fernando Camacho, um líder de direita, ultra-religioso, que só fala em Bíblia, da elite empresarial. Então a gente já sabe mais ou menos o naipe do cidadão. Ele que comandou tudo isso, apareceu politicamente assim de forma mais forte. Ele é de Santa Cruz da Sierra, que é a região economicamente mais forte da Bolívia. Então se criou um caos completo. Tivemos até uma prefeita de Vinto, que fica em Cochabamba. Ela foi agredida na rua, cortaram o cabelo dela, pintaram ela, espancaram, uma coisa assim deprimente, né? Tivemos também senadores, deputados que tiveram a casa ali invadida, o próprio Evo Morales também estava correndo risco de vida, até que em um certo domingo ele decidiu que, olha, vamos fazer novas eleições, né, do jeito que está não dá,
Só que mesmo assim a pressão continuou. Aí quando as Forças Armadas ameaçaram Evo Morales, ele fugiu para o México inicialmente, ele foi para a Argentina, uma situação muito complicada porque ele estava sendo ameaçado de morte. Ele e a família dele fugiram depois de tudo isso que aconteceu. Todo mundo da linha sucessória do Evo Morales renunciou, todo mundo mesmo, e ficou uma lacuna de quem seria o presidente ou a presidente da Bolívia. Aqui no Brasil, como é que funciona? Na Bolívia é semelhante. Você tem um presidente, se ele renuncia, entra o vice. Se ele renuncia, entra o presidente da Câmara dos Deputados. Se ele renuncia, quem é que entra? O presidente do Senado. Se ele renuncia, quem é que entra? O presidente do STF. Agora, se ele também renunciar ou não comparecer, não assumir, fica uma lacuna. Na Bolívia ficou também uma lacuna que todo mundo no MAS renunciou, que era da linha sucessória, junto com Evo Morales, ficou sem ninguém. A Jeanine Áñez, que era a oposição, ela decidiu assumir, decidiu que ela era presidente, portanto a coisa assim não está na Constituição que ela deveria ser presidente, mas era quem assumiu e ficou de fato com a presidenta da Bolívia. E nada de chamar novas eleições, demorou. Quando se programou eleições, se não me engano para maio, estava na pandemia, teve que adiar. A Bolívia começou muito bem no controle da pandemia, depois a coisa degringolou de uma forma terrível. A Bolívia é um dos 5 países com mais mortes por milhão de habitantes de Covid-19. A Jeanine Áñez, que obviamente ia ser candidata a presidente, acabou desistindo da candidatura. Então nós ficamos com quem? Um candidato no MAS, que a gente não sabia quem era, que não seria o Evo Morales, que até esboçou de tentar ser candidato ao Senado, mas tentar impugnar. Ele de fora da Bolívia, né? Ele não ia nem poder votar dele mesmo, porque estava exilado. Então nós teríamos um candidato do MAS, o Carlos Mesa, o Comunidade Cidadana, novamente candidato. O Luiz Fernando Camacho, que fez ali o nome dele, apareceu também para ser candidato. E nós tínhamos também um ultra-religioso, um racista, um xenófobo, um misógino, um Bolsonaro, né? Só que sul-coreano, nasceu na Coreia do Sul, mas foi candidato à presidência da Bolívia. Vive na Bolívia, obviamente, há muito tempo. Um fanático religioso chamado Chi Hyun-chung. Ele havia sido candidato, inclusive, foi em terceiro lugar com 6% de intenções de voto na eleição de 2019. Falando agora das eleições de 2020, nós não tínhamos uma definição quanto ao candidato do MAS, não seria o Evo Morales, não seria o Lineira, que foi vice dele por muito tempo também, acabou sendo na Bolívia com medo de ser assassinado. Então nós tínhamos o David Choquehuanca, o Andrônico Rodrigues, como candidatos mais ligados ao movimento indígena. Porém, o MAS e o Evo Morales, eles viram que o cenário não era muito bom para colocar um candidato ligado ao movimento indígena, vamos pegar um pouquinho mais leve. E aí decidiram colocar o Luiz Arce como candidato. Ele foi ministro da Economia durante todo o governo do Evo Morales e tem um mínimo de simpatia, assim, por parte de pessoas de centro-direita, por exemplo. Então, era um nome um pouco mais palatável, né? O MAS não optou por um extremo, decidiu pegar um nome um pouco mais simpático às pessoas mais de centro. Essa eleição foi uma incógnita, né? O Luiz Arce sempre esteve em primeiro lugar, mas não sabia se ele ia conseguir chegar aos 40%, e chegando se ia abrir mais de 10% para o Carlos Mesa. A Jeanine Áñez desistiu de ser candidata, porque se fragmentasse muito os votos da direita, centro-direita, apesar de que o Carlos Mesa não é necessariamente de direita nem centro-direita, né? Acaba sendo jogado, mesmo um pouco o PSDB também, que no início não era um partido de centro-direita, mas acabou sendo um pouco jogado para esse lado pelo antagonismo com o PT. Então, a oposição como um todo não deveria ter tantos nomes. Já teria o Carlos Mesa, já teria o Luiz Fernando Camacho. Claro, tinha também o Chi Hyun-chung, mas um candidato que teve 1% apenas na eleição. Infelizmente, a Bolívia disse não de forma contundente a um tipo de candidato que o Brasil disse sim. Felizmente, na Bolívia isso não foi para frente. Mas Jeanine Áñez iria dividir mais votos ainda, e aí teria uma grande chance de vitória do Luiz Arce já no primeiro turno. O importante para a oposição é levar a eleição para o segundo turno, mas não conseguiram, né? O Macho Camacho, como ficou apelidado, teve apenas 14% dos votos. O Carlos Mesa, a eleição não finalizou ainda, mas ele deve ter 29%, está com 29% agora nesse momento.
Já estamos chegando aos 90% dos votos apurados. Não vai conseguir mudar muito fora disso. E tivemos o Luiz Arce com 54%. Talvez ele cresça ali para 55%. Mas a gente já teve, já no domingo à noite, o resultado de 2 pesquisas de boca de urna. E que nós tivemos resultado em que o Luiz Arce venceria de forma avassaladora, o que mostrou uma diferença em relação às pesquisas que nós tivemos durante a última semana, em que mostrava aquela dúvida. Era 42 a 32, 41 a 31, não sabia se ele ia conseguir o Luiz Arce os 10% na frente. Que ia conseguir 40% parecia claro, mas se ia conseguir 10% do Carlos Mesa não sabia, até porque tinha uma chance muito grande de muitos eleitores do Luiz Fernando Camacho verem que, olha, ele não vai chegar, está muito longe, então vamos votar no Carlos Messa para evitar o segundo turno. Não existia essa união da oposição, até porque o Carlos Messa e o Luiz Fernando Camacho eles não são a mesma coisa, né? Eles não estão exatamente no mesmo campo ideológico. Então o que aconteceu foi que uma vitória muito mais impactante do que se imaginava, uma vitória do MAS, Movimento Antissocialismo, que mostra que o partido está muito forte, muito forte. Se o Evo Morales teve aquela dificuldade toda para ter 10%, independente de fraude. Com ou sem fraude ali, foi mais ou menos 10% que teve na frente do Carlos Messa. Foi muito porque as pessoas não queriam ele de novo. Mas ao que parece, queriam novamente o Massa. O Massa também teve um pouquinho de sorte, né, que não pegou esse período da pandemia. A Bolívia, durante o governo do Evo Morales, cresceu demais. Era o país que mais crescia na América do Sul até o ano passado. É um país que teve um desenvolvimento social gigantesco, mais ainda do que o Brasil teve na época do PT. Então, é uma demonstração clara de que a maioria do povo boliviano gosta ainda do governo do MAS, apesar de eu ter aí minhas grandes ressalvas, mas não vou aqui falar muito sobre isso, senão o vídeo vai ficar mais grande do que já está. Então, basicamente, o panorama é esse. Os derrotados assumiram já a derrota, até mesmo antes do cômputo geral. Aliás, é uma coisa muito interessante, acho que eu nunca vi isso na minha vida, acho que nunca vou ver. Porque quando o Carlos Messa ele anunciou que realmente havia perdido e reconheceu a derrota, ele estava 10% na frente na apuração. Estava bem no começo. Porque na Bolívia é mais ou menos o que acontece no Brasil. O que acontece no Brasil? Começa a contagem de votos favorável ao candidato mais de direita. Mas com o passar da apuração, que no início se apura muitos votos, aqui o Paraná é recordista em apuração. Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo, que são estados que costumam votar mais os candidatos de direita, eles começam bem, aí depois quando chega já às vezes o Rio de Janeiro, Minas Gerais, já chega do Nordeste ou do Norte, e aí os candidatos de esquerda acabam ganhando bastante. Tanto que nessa última eleição, o Bolsonaro começou no primeiro turno com 49%. Falei, pronto, não vai ganhar no primeiro turno. E muita gente ficou com medo. Como assim não vai ganhar? 49%, é daí para baixo, vai começar a cair. E caiu até 45%. Enquanto o Haddad foi crescendo. A Dilma também, ela estava perdendo essa, ela virou a eleição justamente com os votos mais do Nordeste, apesar de que ela ganhou também no Rio e em Minas Gerais. Mas assim, geralmente na Bolívia também é a mesma coisa. O candidato de direita, ele começa ganhando, depois toma virada. Então foi interessante, porque o Carlos Messa admitiu a derrota quando ele viu que, olha, a Boca de Urna deu 54 a 31. Assim, Boca de Urna não vai errar. Boca de Urna não vai errar dessa forma estrondosa. Tanto que não errou, acertou em cheio. Olha, está muito grande a diferença. E mesmo 10% na frente, ele viu que, olha, se com 15% dos votos, que é justamente a de Santa Cruz de la Serra e a das capitais, eu só estou 10% na frente, é porque eu vou levar uma surra. Lá na frente, eu vou começar a vir os votos do interior, de zona rural, de outra cidade, do altiplano, e eu vou perder. Então foi até interessante o candidato assumir a derrota com 10% na frente, baseado na boca de urna e também baseando-se também do cenário, né? É como você pega um candidato aqui a presidente do Brasil, se acaba os votos ali do sul-sudeste, o cara está com 45%, o candidato da esquerda com 55%, já era, meu amigo, você vai perder. Porque no Nordeste a diferença vai aumentar ainda mais. Acredito que eu consegui fazer mais ou menos aqui um resumo sobre todo esse histórico, porque não adianta só olhar a eleição, só olhar os números, apresentar números. Tenho que mostrar todo o histórico. E olha que eu fui o mais resumido e tentei ser o mais didático possível. Continue acompanhando o canal, curte o vídeo, se inscreve. A gente vai ter nesta quinta-feira entrevista com Hilton Coelho, que é candidato a prefeito de Salvador, atualmente é deputado estadual. A gente teve na segunda entrevista com o atual vereador Marcos Mendes, que é candidato também à reeleição. Já tivemos entrevista com outros dois candidatos a prefeito de Salvador, o Baceraço e o Coutrin. A gente vai ter entrevista com outros candidatos, vai ter o Olívia Santana também, já está
agendada, né? Além do Wilton Coelho, do Rodrigo Pereira, estamos buscando os outros. Rio de Janeiro também, talvez tenha candidato a prefeito sendo entrevistado. Então fique de olho no canal que vem muita coisa interessante por aí. Um abraço e até a próxima.